Buenas tardes, amados amigos e hermanos. Muito boa tarde, amados amigos, irmãos, companheiros e companheiros no ministério, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final. É uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a esse tempo final. Estamos trabalhando de acordo à palavra de Deus. E Deus proveu tudo o que já nos deu, porque o Senhor necessita. Temos grandes promessas da parte de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto a Igreja está distribuída em diferentes nações, a promessa que foi feita por Deus para o último dia e em algum lugar, Deus vai cumpri-la. E assim como vocês desejam que seja nos Estados Unidos mexicano, também em Porto Rico desejamos que se cumpra lá. E eu não somente desejo que se cumpra essa promessa mas em todas as nações, e que essa promessa da terceira etapa se cumpra em tal forma que em todas as nações possam experimentar o que Deus estará fazendo no cumprimento dessa terceira etapa. Ou seja, pelo que viu o reverendo William Branham quando foi transportado em visão ao tempo final, a este tempo final, e viu um lugar com uma carpa ou catedral gigante, onde houve milhares de pessoas reunidas e onde se pregou o Evangelho, e onde uma quantidade muito grande recebeu o Senhor. E depois disso veio a etapa da oração pelos doentes ou pelos enfermos, onde os enfermos se dirigiam ao quartinho pequeno de madeira, e aí entravam e saíam por outra porta, curados. Essa etapa tem que vir. E por quanto por trás de toda atividade pública que se faz ou que é feita em uma igreja, tem que haver um ministro, tem que haver alguém ministrando a palavra para Deus operar sobre esse ministério, como aconteceu de Herrera, como aconteceu nos dias de Jesus, pois houve um homem ali, Jesus, através da qual Deus operou. Como aconteceu nos dias de São Pedro, houve um homem, São Pedro, através da qual Deus operou, e como aconteceu também com outros apóstolos, e com Filipe também, e também com João, o discípulo amado, e também com São Paulo, entre os gentios. Ou seja, que Deus se manifestava através de São Paulo na pregação do Evangelho, e depois os milagres vinham. Primeiro tem que vir a palavra, e portanto tem que haver um ministro trazendo essa palavra divina. E antes da cura, há o chamamento para a salvação e vida eterna. Tudo tem uma ordem no programa divino. Pode se sentar. Pode. Bom, vamos ler essas escrituras, depois tomar. Ainda não. Vou tomar o assento. Diz, capítulo 2, do versículo 12 em diante de Apocalipse, que diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço tuas obras
e onde habitas, obras y donde moras. que é e conheço as tuas obras e onde habitas, que é que onde está o trono de Satanás, Mi nombre. e retens o meu No nome, has negado mi fe. e não negaste a minha fé, En los días ainda en que nos Antipas, dias de mi Antipas, testigo fiel, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, donde mora Satanás. onde Satanás Pero habita. tengo unas pocas cosas contra ti. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, Enseñaba a Balac ao qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. tienes a los que retienen la Assim doctrina de tens los também nicolaítas. os que retêm a doutrina dos nicolaítas, Por tanto, o que eu odeio. Arrepende-te, no vendré pois a ti quando não em breve virei a ti contra ti. e contra eles batalharei Ellos con la espada com a espada da minha boca. El que tiene oído, Quem tem oiga ouvidos, lo que el ouça o que o dice a las Espírito iglesias. diz às igrejas. Al que venciere, Ao que daré a vencer, comer del maná darei comer escondido. do maná escondido, Y le daré una piedrecita e lhe darei uma pedrinha branca. blanca. Y en la piedrecita E na pedra, escrito un nombre um nuevo, nome novo escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o maná escondido. Pode se sentar. si tiene la bondad. Queiram ter a bondade. Aquí el vencedor recibirá una piedrecita blanca. Aqui o vencedor receberá uma pedrinha branca e nela um novo escrito que ninguém conhece senão aquele que recebe. E receberá também Escondido. o maná escondido e lhe dar-lhe-ei a comer Escondido. do maná escondido. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento, encontramos que encontramos que Deus Dios le dijo disse a Moisés a Moisés que le daría que alimento, lhe daria pues alimento, el pueblo pidió. pois o povo pediu alimento e Deus deu o maná. De ese maná E desse maná encontramos que le fue ordenado a encontramos que foi ordenado a Moisés que tomara el día viernes, o sea, que tomasse no dia de sexta-feira, tomar ou seja, o sexto dia, y también tomasse maná para 2 dias, maná e também ele tomaria maná e colocaria em uma vasilha de ouro llevaría e o levaria al Santísimo ao lugar santíssimo y lo colocaría e o colocaria allí. ali. Eso está en Éxodo capítulo Isso está em 16. Êxodo, do capítulo 16, do versículo 31 ao 35, onde diz: Y la casa de Israel lo llamó maná. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, Y su sabor e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Moisés. E disse Moisés: Eso es lo que Jehová ha mandado. Esta é a palavra que o Senhor Llenad un tem comer mandado. de él, y Encherás guardadlo um homer para vuestros descendientes. dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam, A fin de que vean el pan que os di para que a vejam comer o pão que en vos el tenho dado quando a eu comer vos saquei da neste terra deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse também Moisés a Arão: ella un comer de toma um maná, vaso ponlo e delante põe de nele Jehová, um homer para que sea guardado cheio de para maná vuestros e descendientes. coloca-o diante do Senhor Y Aarón para lo puso guardá-lo delante para del vossas testimonio gerações. para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Habitar. Maná comieron E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E aqui temos Arão obedeciendo lo que le dijo Moisés, obedecendo o que Moisés disse por mandato de Deus, tomar en una vasija, de tomar ou pegar uma vasilha colocarlo de maná en el lugar santísimo, e colocá-lo no lugar santíssimo, en el arca del pacto. lá na arca do pacto.
ese fue el maná que permanecería E esse foi o maná que permaneceria sempre, mesmo que o povo hebreu entrasse na terra prometida. O maná é tipo e figura da palavra de Deus. E por quanto é tipo e figura da palavra, é tipo e figura de Cristo, porque Cristo é o verbo, a palavra. Por isso ele disse, quando lhe disseram, nossos pais comeram o maná no deserto, porque Moisés tinha dado o maná. Eles disseram, Moisés, eles diziam que lhes tinha dado o maná, mas agora Cristo vejo aqui. Nesta passagem de São João, no capítulo 6, versículo 30 em diante diz, então lhe disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes o maná a comer, o pão do céu? E disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. E depois, no mesmo capítulo 6, do versículo 47 ao 48, diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E agora aqui encontramos que Jesus Cristo estava tipificado no maná que o povo hebreu tinha comido no deserto. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne e a comer? E Jesus, pois, lhe disse, na verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. E quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. E agora Cristo Jesus, e agora Jesus Cristo é o pão da vida eterna. Jesucristo é o pão de vida eterna. E Cristo o encontramos através da história bíblica como o anjo do pacto ou o anjo do Senhor do Velho Testamento. O verbo, a palavra que era ou que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas e se fez carne e habitou no meio da raça humana. Era o verbo encarnado, era a palavra, era o verbo encarnado, era o anjo do pacto
o anjo do Senhor encarnado, através de quem Deus criou os céus e a terra. E agora, através da história do cristianismo, os crentes em Cristo estiveram recebendo Cristo em forma de palavra, o pão da vida eterna, alimentando-se de Cristo, alimentando-se da palavra de Deus, porque Cristo, Jesus Cristo e a palavra são mesmo, é Cristo em forma de letra, em forma de palavra, e de etapa em etapa, e de era em era, Deus deu a sua palavra revelada ao mensageiro correspondente a cada era, e isso foi maná, que foi dado ao mensageiro. Choveu do céu maná, palavra que é Cristo em forma de palavra, por meio do Espírito Santo. E o mensageiro deu ao povo, e por essa palavra criadora que veio em cada era para o povo, o qual o povo comeu, se encarnou no povo essa palavra e se materializou o programa de Deus para cada era. Essa foi a forma em que esteve se realizando essa formação da igreja de era em era, pela palavra criadora sendo falada. Para assim a igreja do Senhor Jesus Cristo ir crescendo de etapa em etapa e de era em era, e está sendo bem alimentada. Na parábola do servo fiel e prudente, ou do mordomo fiel e prudente, pois em um dos evangelhos fala São Mateus do servo fiel e prudente, e em outro evangelho fala do mordomo fiel e prudente, mas é o mesmo personagem, o mesmo servo, porque é colocado sobre a casa de Deus. Em São Lucas capítulo 12, versículo 41 a 44, o chama o mordomo, ou seja, que está encarregado de todos os negócios daquele que o deixou na casa de Deus. O colocou, o pôs na casa de Deus como mordomo, como servo fiel e prudente. E o colocou para quê? Para dar a ração a todos os membros da casa de Deus, a todos os membros da igreja de Jesus Cristo em cada era. Colocou um mensageiro para que dê o alimento correspondente aos filhos e filhas de Deus na casa de Deus. Esse mensageiro aparece no meio da igreja e é ungido com o Espírito Santo, e por meio desse mensageiro o Espírito Santo opera e traz a palavra, o alimento espiritual para a alma de todos os crentes na era em que aparece cada um desses mensageiros. E é por meio desse mensageiro que Deus fala ao povo, é por meio desse mensageiro que vem o alimento espiritual, o maná, para o povo. E de era em era, assim como veio o maná do céu, caiu do céu o maná para o povo por 40 anos, também pelas 7 etapas ou eras da igreja esteve vindo maná do céu, Cristo em forma de palavra, em forma de mensagem para toda a sua igreja. Esse maná, essa palavra foi dada ao mensageiro de cada era, e o mensageiro deu ao povo. Quando o povo escutou esse mensageiro, esteve escutando o mesmo Deus por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, falando à sua igreja,
e dando o alimento espiritual, sua palavra revelada para cada tempo. A palavra revelada de Deus para cada era é o maná, é o alimento espiritual, pois é Cristo em forma de mensagem, em forma de palavra, para se encarnar em cada crente. E é assim como de era em era se cumpriu o programa de Deus correspondente. E para o nosso tempo, temos a promessa de que teremos maná também. Teremos o alimento espiritual para a alma de cada crente. Em Amós, no capítulo 8, do versículo 11, diz que haverá fome e sede sobre a terra. Fome e sede, não de pão e água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E não a acharão. E irão de lugar em lugar, do leste, do norte ao sul, procurando a palavra e não acharão. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E agora estarão buscando a palavra de Deus pelo norte e não acharão, pelo leste e tampouco não acharão. Agora veamos algo aqui, algo que foi. Vejamos algo aqui, algo que foi visto em visão pelo reverendo William Branham. No livro de citações, na página 1, parágrafo 1, diz: olhando para a minha esquerda, eu olhei um pequeno montão de... Olhando para a minha esquerda, eu olhei um pequeno montão de suave pão cozido. Ali havia aves brancas em pé perto disso, mas elas não comiam muito disso. Então o Senhor me falou, me disse. Então o Senhor me disse: você os conhece? E eu disse: não. Então ele disse: este é seu tabernáculo, e eles já não comem mais o pão de vida. Eu estou te enviando por este caminho. E então eu viajei para o oeste. Eu fui então trazido para um plano onde uma plataforma foi erguida. Aparentemente, ela estava debaixo de uma grande carpa ou auditório. Ali havia cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor então me disse que pusesse para trás as cortinas, e quando o fiz, eu olhei uma grande montanha de pão de vida. Ele então disse: alimenta estes. E olhando ao redor, eu olhei pessoas vestidas de branco, vindo de todos os lugares, ou seja, de todos os lugares, formando uma grande audiência. E aqui nos mostra onde vai estar o pão de vida eterna, sob o cumprimento da visão da carpa. E vocês já sabem sobre a visão da carpa.
E ele também diz em diferentes lugares. Por exemplo, na página 83 do livro de citações, do parágrafo 702. Eu rogo por este pequeno rebanho, do qual o Espírito Santo me fez cuidador, para alimentá-los. Fiz tudo o que sei fazer, Senhor, para alimentá-los no pão de vida ou com o pão de vida. Como nessa visão, muitos anos passados, onde a grande cortina estava no oeste e uma montanha de pão de vida, o livro pequeno. Eu não fui desobediente à visão celestial, ou seja, em um livrinho pequeno ele colocou este tema. Não fui rebelde. Não fui rebelde. Não fui desobediente à visão celestial. E aqui vem tudo acontecer, revelado em nossa própria cara. Depois, na página 49 do parágrafo 420 do livro de citações, diz: ajuda-me, Deus, porque procuro sinceramente saber a tua vontade, que eu possa fazê-la para trazer. Assim como me ensinou muitos anos passados, quando deixei esta igreja, ou seja, para trazer o pão de vida às pessoas do mundo. E eu vi essa grande montanha de pão e santos em vestimentas brancas vindo de todo o mundo para comer este pão de vida. E aqui nos mostrou onde estava o pão de vida. Mostrou tudo aí. Sob esta mesma promessa de uma carpa. E também ele diz que ele foi para o oeste, ou seja, que no oeste, que é o continente americano, em alguma parte do continente americano, vai se cumprir, estará se cumprindo no último dia esta promessa. Seria não no leste ou no norte, mas no oeste, onde estará essa montanha de pão de vida eterna, uma montanha grande. E agora, para o último dia, será tomado o título de propriedade, o livro dos 7 selos, ou selado com os 7 selos, que é a palavra, o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos os escolhidos de Deus, o livro da redenção, o título de propriedade de toda a criação, o qual teve Adão, mas o perdeu, porque pecou, e retornou à destra de Deus. E em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1 em diante, é pedido que uma pessoa se apresente e tome esse título de propriedade e o abra, mas ninguém se apresentava. Por quê? Porque ainda não tinha entrado até o último escolhido de Deus para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, não podia se levantar Cristo, a qual está como sumo sacerdote fazendo intercessão. Ele não podia se levantar do trono de intercessão, não podia sair do trono de intercessão, até redimir até a última pessoa escrita no céu, no livro da vida do Cordeiro. Portanto, para o tempo final,
Mesmo que o chamado para tomar esse livro já esteja vigente, Cristo ainda não pode sair do trono de intercessão para mudar de sumo sacerdote para juiz e rei e tomar ou pegar o título de propriedade, para assim depois abrir depois esse livro. Não pode deixar o seu trabalho de cordeiro para se converter no leão da tribo de Judá, até que não tenha redimido até o último escolhido de Deus. Portanto, esse título de propriedade, o qual esteve se cumprindo de etapa em etapa e de era em era, ainda permaneceria na mão ou na destra de Deus. Mas, algum dia, esse título de propriedade será tomado por Cristo no céu, aberto no céu e depois trazido à terra e dado a um homem para que o coma, sendo que a palavra de Deus é o livro escondido da vista dos seres humanos. Esse livro contém o nome de todos os escolhidos, e nesse livro está tudo o que aconteceria através das diferentes etapas das eras da igreja. E, consequentemente, estaria se cumprindo, materializando-se o título de propriedade, o livro da vida, de era em era. Portanto, tudo o que acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo está contido nesse livro dos 7 selos. E para este tempo final, estará se cumprindo o que corresponde ao 5º selo, ao 6º selo e ao 7º selo, e também ao 4º selo. Ou seja, que há muitas coisas para serem cumpridas nesse tempo final. Ou seja, que neste tempo final se cumpre talvez mais coisas que se cumpriram nas eras passadas. Pois em eras passadas se cumpriram 3 selos, e para o nosso tempo, para este tempo final, se cumprirá até o 4º selo, o 5º selo, o 6º selo e o 7º selo. 4 selos correspondem a este tempo final. Mesmo que sob o 5º selo encontramos uma multidão que não podia ser contada, que clamavam por vingança. E esses são os mártires judeus que morreram sob as perseguições do tempo de Hitler, Mussolini e Stalin. Ou seja, que corresponde às pessoas, aos judeus, sob o Holocausto. Depois eles, sendo almas que estão sob o altar, pedem vingança, mas foi dito que descansassem um pouquinho de tempo, um pouco de tempo, até que se completasse o número deles, e lhe foram dadas vestiduras brancas. Ou seja, que ao grupo que morreu no Holocausto como mártires, faltam-lhes um grupo de judeus que morrerão como mártires neste tempo final. E sob essa etapa de martírio morrerão 144 mil hebreus, judeus, 12 mil de cada tribo. O anticristo
por meio dos exércitos das diferentes nações que estarão sob o seu controle, os perseguirão e os matará. Ou seja, que vem outro holocausto para o povo hebreu. E vem outra perseguição grande contra uma seção grande do cristianismo, como aconteceu nos tempos passados. Tudo isso será sob o anticristo perseguindo os escolhidos de Deus do cristianismo. Onde escaparão os escolhidos que serão transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, as quais estarão comendo o maná escondido, comendo a revelação de Cristo para este tempo final. Porque serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas, sob o momento da apertura que virá, onde serão transformados os vivos em Cristo e ressuscitados os mortos em Cristo, haverá uma manifestação plena do poder de Deus. Porque será o tempo da adoção de todos os escolhidos de Deus. A adoção física que será a nossa transformação de nós os que vivemos, na qual teremos um corpo eterno, glorificado, e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Haverá uma etapa de 30 a 40 dias, onde Deus estará estremecendo este mundo com o seu poder. E será a nível mundial. Mesmo que o faça de um só local, mas estremecerá o mundo inteiro. E para isso está a televisão e os satélites, para que toda a humanidade veja. E ainda mais, até de um só local também acontecerão milagres em outras nações. Mas isso veremos como vai ser quando estiver em cumprimento. Portanto, Deus, por meio do seu Espírito Santo, estará se manifestando em um mensageiro que Ele enviará nesse tempo final, ao qual lhe dará um maná escondido, lhe dará uma pedrinha branca e um nome novo, que ninguém conhece, senão Ele mesmo, ou seja, que ninguém entende, a não ser Ele mesmo. Portanto, este é o tempo mais glorioso de todos os tempos. E esse que receberá essa pedrinha branca com o nome novo é o mesmo que receberá o maná escondido, e é o mesmo que receberá autoridade sobre as nações. É o mesmo que receberá a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus, a palavra criadora. É quem estará como o mensageiro, ou o servo, ou o mordomo fiel e prudente, dando o alimento espiritual da palavra à igreja do Senhor Jesus Cristo. A todos os filhos de Deus, na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É quem estará na terra no tempo da vinda do Senhor, no tempo da ressurreição dos mortos em Cristo e no tempo da transformação de nós, os que vivemos. Esse é quem estará nos dando da parte de Deus o maná escondido. Esse é o alimento prometido para comer cada escolhido de Deus no tempo final. Esse é quem estará na terra e receberá o livrinho aberto, o livrinho dos 7 selos aberto, e receberá a ordem de comê-lo, porque é a palavra de Deus, é o maná escondido, a palavra de Deus.
ele comerá esse livrinho, essa palavra, e será doce na boca, mas quando tiver comido, amargará o seu ventre. Ou seja, perseguições e coisas assim virão, mas terá a palavra criadora de Deus, terá o título de propriedade, e será a primeira ocasião em que um homem receba e coma esse título de propriedade. Adão o teve, mas não pôde comer, não comeu, retornou à mão direita de Deus, e Cristo o recebe e não o come, senão que o entrega a um homem em sua vinda para que o coma, e para que se realize a restauração de todos os escolhidos de Deus à vida eterna física. Sem esse título de propriedade, um ser humano não pode ser restaurado à vida eterna, não pode receber a sua herança. Portanto, é muito importante esse título de propriedade, tão importante que ninguém no céu foi digno de tomá-lo, exceto Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, e é também o Cordeiro de Deus. Ou seja, que não é um animal, mas uma pessoa, Jesus Cristo, tipificado como um cordeiro e também tipificado como um leão. Ele é o único digno de tomar esse livro e abri-lo no céu e trazê-lo para a terra e entregar a um homem que tem que ser um profeta, porque somente vem a palavra de Deus aos profetas que ele envia de etapa em etapa. Portanto, haverá um homem aqui com as duas consciências juntas, um profeta dispensacional, que receberá esse anjo forte que desce do céu e receberá dele o título de propriedade dos céus e da terra, o livrinho que está selado no céu com os 7 selos, a qual será tomado e aberto e trazido à terra e entregue a um homem. Haverá um profeta na terra com as duas consciências juntas, um profeta dispensacional. Recordem que foi um profeta dispensacional quem o teve no princípio, Adão. Depois voltou, regressou à destra de Deus, e é um profeta dispensacional quem o tira da mão direita de Deus, Jesus Cristo, e é um profeta dispensacional a quem o entregará no último dia para a restauração de todas as coisas. E depois que ele toma e come, e lhe é doce na boca e amargo no ventre, recebe a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E esse é o que terá o pão de vida para todos os escolhidos de Deus. E porquanto foi visto o pão de vida eterna no oeste, pois estará no oeste, que é o continente americano, que consta da América do Norte, América Latina e o Caribe. E porquanto já não comeriam esse alimento, as aves de Deus que estavam na parte do norte, agora para a parte oeste, é dada a bênção de uma grande carpa, onde estará o alimento para todos os filhos e filhas de Deus. O oeste é o território mais importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é onde a igreja se completará.
E é onde a igreja terá a bênção de receber o cumprimento de todas as promessas divinas. Portanto, a igreja de Jesus Cristo está na etapa do Ocidente, ou seja, do Oeste. E por essa causa, do Oeste sairá o alimento espiritual para toda a humanidade. E de todos os lugares chegarão até esse lugar para receber essa palavra. Portanto, temos promessa de uma grande bênção, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa que corresponde ao Oeste. Portanto, o pão de vida eterna, o maná escondido para a igreja de Jesus Cristo estará no Oeste, e daí para todos os seres humanos de todas as nações. E daí chegará ou irá esse alimento para todas as nações. E para Israel também. Portanto, sendo que o maná escondido é a palavra de Deus, então queremos que Deus sempre nos dê esse alimento espiritual por meio do seu Espírito Santo ou através do seu servo correspondente ao último dia. Assim como o Espírito Santo é servo de Deus para servir a Deus em tudo, encontramos que o instrumento que ele tiver será o servo através da qual o Espírito Santo se manifestará e nos trará o alimento espiritual para a nossa alma, o maná escondido. Primeiro vem ao seu instrumento, ao mensageiro, e daí vem ao povo, como aconteceu de era em era, que veio essa palavra ao mensageiro, o mensageiro o comeu, ou a comeu, e depois deu ao povo, e o povo correspondente a essa era comeu. Assim é para o nosso tempo também. O maná escondido. Estamos em um tempo de muito alimento espiritual para a nossa alma. E onde estaria? No Oeste, que é o Ocidente, que é o continente americano, e sobretudo a América Latina e o Caribe, porque a sétima era já se cumpriu na parte do norte. Agora a grande bênção corresponde à América Latina e o Caribe, e em algum lugar da América Latina e do Caribe se cumprirá a visão da carpa. E cada ministro, pois, diria, que seja no meu país. E depois diria, e que seja em minha cidade. E em seguida diria, e que seja na minha congregação. Pois se vocês desejarem assim, eu também o desejo assim. O desejo assim para a igreja ou o grupo onde Deus me colocou. Portanto, me prepararei para ter ao Senhor um lugar de acordo a como está escrito ou descrito, com todas as coisas que estão descritas para que Ele se manifeste e o use para a sua glória e a sua honra. E todos juntos estaremos braço a braço, unidos, colaborando para que haja um lugar, mesmo que seja, que se cumpra com os requisitos, com as especificações que foram dadas, para a manifestação do poder pleno de Deus. Pode também se cumprir em algum outro lugar, se estiver no programa de Deus, mas não há problema. Com que se cumpra em um só lugar, estaremos felizes, porque através da internet ou do satélite, teremos todas as nossas congregações vendo o que estará acontecendo no cumprimento da visão da carpa. Portanto, o importante é que se cumpra em algum lugar.
Pois todo eso aconteciendo. Por lo tanto, en ese lugar, quando foi visto, pois estava em um lugar onde tudo isso acontecendo. Portanto, nesse lugar que foi visto estará se cumprindo. Mas antes de se ver nesse lugar, não se sabe se também em outros lugares se cumpriu. estaría obrando, E não se sabe se depois disso se movia todo o trabalho para outra nação. E Deus estaria operando na mesma forma. Mas se somente se fará em um só lugar, pois isso Deus o determina. O importante é que se cumpra e que todos estejamos com as nossas congregações preparadas, no con un televisorcito esperando o cumprimento dessa promessa, e não com uma televisãozinha pequena ou com uma tela pequena, a não ser procurando ter a maior que possamos ter, porque vão ser encher também os auditórios que estejam conectados con todo lo que estará com sucediendo tudo en que esa estará manifestación. acontecendo nessa manifestação. Y van a ser pequeños, E vão ser pequenos auditórios que vocês têm, pero mas tendremos lo más que podamos tener. teremos o mais que Si no pudermos están llenos ter. vuestros auditorios, en esos días Se van a não estar estiverem cheios súper- seus auditórios, nesses dias vão estar super cheios. Y si en la actualidad, E se na atualidade, ou con una atualmente, pantalla pequeña, ven com uma tela todas pequena, las personas de vuestra congregación, veem todas as pessoas da sua congregação, quando chegar ao cumprimento pleno dessa profecia, una pantalla pequeña no uma servirá. tela pequena não servirá. Tendrán que tener por lo menos dos pantallas, una Terá a cada que lado, ter pelo menos duas para telas, uma em cada lado, todas las personas. e grandes, para que todas as pessoas que estarão chegando possam ver. Ya tenemos también Já temos também un canal um canal de satélite. por lo tanto lo que necesita, Portanto, son tener o los que equipos, necessita, el pois equipo são ter os que se adquiere equipamentos, para que estén viendo a través a del equipe satélite que se requer, las actividades, para que estejam vendo através dos satélites as atividades, e assim estejam ao par do que estará Este es el acontecendo. tiempo más glorioso, Este é o tempo mais glorioso de todos os en tempos, donde todos los hermanos onde podrán todos estar os viendo irmãos poderão estar vendo o que estará acontecendo en otros lugares, em outros lugares. ya sea que lo estén viendo Que en el seja momento, que o já o que estejam lo vean 1 o 2 horas antes, vendo no momento, ou que vejam 1 ou 2 horas ou 3 horas depois, cuando sea el tiempo del cumplimiento pleno de la ou visión de la dia ou 2 dias depois. Quando for o tempo do cumprimento pleno da visão da carpa, van a tener vacaciones, recorde, nesses dias, vamos dizer, as pessoas vão ter férias, van a ser días vão ser dias un estremecimiento de grande a um nivel grande mundial, estremecimento a nível mundial, y un sinnúmero de um cosas terremoto e inúmeras coisas mais que estarão acontecendo. más. Y E en esos días E van a ser nesses pocos, dias pero el poder vão de ser Dios va a estar poucos, manifestado mas o plenamente poder de Deus vai estar manifesto plenamente. para la gente, E para as pessoas, tendrá más valor terá mais valor estar em uma atividade, en donde está la manifestación onde está a de manifestação de Deus, Dios, estar do que está trabalhando. y los que estarán trabajando E o que estarão trabalhando, pois já à tarde ou à noite estarão ou pela televisão ou en los lugares em donde pessoas, estará sucediendo, nos lugares onde estarão acontecendo essas coisas. pues aún en donde estarán a través Pois de ainda onde estarão através dos satélites com suas telas, podrán estar sucediendo também poderão estar acontecendo maravillas, grandes maravilhas, grandes milagres, e as chamadas também estarão se realizando, así como hacemos en la actualidad assim como fazemos atualmente, y se hace el que se llamamiento, la gente prega viene,
e se faz a chamada. E a pessoa vem, e os que estão através da televisão, através do satélite ou da internet, também são convidados para ver os pés de Cristo. E algumas vezes são mais os que passam em uma ou mais congregações, e se somarmos todas as congregações, todos os grupos, é mais o número dos que passam para receber a Cristo que os que passam quando está se realizando atividades com as pessoas que estão presentes. Pode ser que em alguma ocasião passe só uma pessoa, mas os que estão através da internet ou do satélite pode ser muitíssimas centenas de pessoas. Este é um tempo muito importante, onde Deus permitiu que a ciência avance tanto que possa se ver no mundo inteiro algo que esteja acontecendo em algum lugar, em um lugar. Tudo isto Deus permitiu, porque no seu programa Ele tem uma promessa para cumprir sua manifestação plena no meio da sua igreja. Será maior o que acontecia através dos apóstolos. Será maior que o que foi visto através do reverendo William Branham. O reverendo William Branham nos deu a amostra do que vai acontecer e nos deu 5 amostras. 5 coisas nos mostrou, as quais são tipo e figura do que vai fazer. E todas foram pela palavra falada. Ele falou e as coisas aconteciam, porque assim vai ser sob a terceira etapa, sob o cumprimento da visão da capa. Portanto, tenhamos nossas congregações prontas para o que há de vir, bem alimentadas com o maná escondido, bem alimentadas com a palavra de Deus correspondente a este tempo final, a palavra revelada de Deus para a era da pedra angular, porque de acordo a essa palavra que será falada, será o que Deus vai fazer. É por isso que se dá a conhecer tudo o que foi falado por Deus através dos profetas do Antigo Testamento e pelo próprio Jesus, ou mesmo Jesus, e pelos apóstolos, e pelo reverendo William Branham. Porque de acordo com o que foi prometido no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é que Deus esteve atuando e estará atuando neste tempo final. Portanto, haverá um homem na terra que comerá o título de propriedade e por isso receberá autoridade sobre todas as nações. Ele falará e as coisas acontecerão. E chegará um momento em que tudo estará falando em privado. E orará pelos doentes em privado, mas tudo isso será pela palavra criadora sendo falada. Porque assim foi que mostrou o reverendo William Branham que será a terceira etapa. A amostra da terceira etapa, ele a teve. As pessoas viram a amostra da terceira etapa. E assim como foi vista essa amostra, será em toda a sua plenitude o que estará acontecendo. Portanto, cada crente em Cristo necessita em nosso tempo maná, a palavra, o alimento espiritual para o nosso tempo, porque a palavra é Cristo. Portanto, temos que comer de Cristo em forma de palavra, que se encarne em nós, para que possa vir a nossa transformação. Essa palavra criadora falada e se encarnando em nós, trará o cumprimento do que foi prometido. E ao redor dessa palavra criadora falada, se materializará o novo corpo em nós e se tornará uma realidade. O maná escondido.
Isso é o que todos necessitamos e necessitam nossas congregações, os irmãos, para estarem bem alimentados. E os ministros aparecerem também como o mensageiro, como servos fiéis e prudentes, sem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus. Não estejam inventando interpretações e dando explicações da Bíblia à sua maneira ou na sua maneira. Não acrescentem e nem tirem da Bíblia, buscando o seu próprio proveito. Melhor, recebam a palavra como é e passem essa palavra ao povo. Não se pode acrescentar nem tirar da palavra de Deus, nem dar interpretações incorretas, porque a pessoa a torna infrutuosa, infrutífera para a pessoa, ou seja, que a torna inefetiva para a pessoa. O maná escondido, a palavra criadora de Deus, a palavra de Deus, Cristo em forma de palavra, a revelação divina para a sua igreja, para cada era e para nós em nosso tempo. Estamos no tempo do maná escondido, da palavra de Deus para o nosso tempo, sendo que é a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo. Aí é que estaria a palavra, o maná escondido. Aí é que estaria o pão ou um monte de pão para todos os escolhidos de Deus do último dia. Assim como teve cada pessoa que ia à sua era para comer o pão, a palavra revelada para a sua era, assim também tem que subir a era da pedra angular para comer o pão, correspondente à era da pedra angular, que é o maná escondido. Assim como esteve escondido no lugar santíssimo, estará escondido esse maná, essa palavra na era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo da igreja como templo espiritual de Cristo. A era da pedra angular é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde comemos o maná escondido deste tempo final. O maná escondido. E desse maná comerão todos os escolhidos de Deus. A humanidade tem fome e sede, não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não sabem onde encontrar essa palavra. Mas se encontrar onde? Temos que se encontrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. Assim como esteve o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e o lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu. Esteve no oeste, correspondente ao oeste desse templo. Assim também no oeste da igreja do Senhor Jesus Cristo, no templo espiritual de Cristo, estará o maná escondido. A igreja de Jesus Cristo veio de leste a oeste, de era em era. E agora estamos no oeste, o continente americano, onde o lugar santíssimo da igreja esteve sendo construído. E aí onde estará o livro dos 7 selos aberto. É aí onde haverá um homem que come esse livro e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. E é aí onde todos virão buscar esse alimento espiritual. E daí é que sairá para todas as nações essa palavra. E daí é que sairá a palavra criadora profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Vejam. E ao que comeu o livro foi dito: importa que profetizes outra vez. E se tem que profetizar outra vez, então, vejam vocês,
ya profetizó Elias já profetizou su primera manifestación. em sua primeira manifestação. En su segunda Em manifestación, sua segunda manifestação como Eliseu, profetizou também. E em sua terceira manifestação como João Batista, y en su cuarta manifestación, profetizou também. E em sua quarta manifestação como William Marion Branham, profetizou também. E pela quinta ocasião, Elias profetizará novamente, el cual, si comerá el o título qual comerá o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. E sua mensagem profética la gran trompeta, será a grande trombeta de Isaías, capítulo 27, do versículo 13, la trompeta e a trombeta final, ou grande voz de trombeta, de 1 aos Tessalonicenses, do capítulo 4 ao 13 Corintios capítulo 15, ao 17. E de 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 a 58, a grande voz de trombeta. porque a la final trompeta, Porque a final trombeta, porque será tocada la trompeta, porque será tocada a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. y luego nosotros E los depois que nós, vivimos, os que seremos vivemos, seremos transformados. transformados. A la final trompeta, A final trombeta que todo esto será que tudo isso acontecerá. hemos visto quién E vimos que quem terá a final trombeta? la final Quem trompeta, será a trombeta final ou a final que trombeta? aparece en Apocalipsis capítulo O 11, mesmo que aparece em Apocalipse, no capítulo cuando se 11, versículo 15 em diante. Quando se tiver tocado a sétima trombeta, vejam todas as coisas que acontecerão. el ministerio de los dos olivos, É o ministério das duas oliveiras, de Moisés e Elias, bajo el cual suena sob o qual soa essa sétima trombeta de Apocalipse 11, versículo 15 ao 19. E é sob essa trombeta que se dão a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer. Portanto, estejamos preparados com as nossas congregações para o que vem. No que vem para a igreja, há grandes bênçãos. Porque essa terceira etapa é para a noiva, a igreja noiva de Jesus Cristo, é também para as virgens insensatas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, e é também para o mundo. Ou seja, que a igreja noiva de Jesus Cristo verá essa terceira etapa. As virgens fátuas também haverão. E o mundo também verá essa terceira etapa. E o povo hebreu também verá essa terceira etapa. Porque os milagres são para Moisés e Elias, sob o ministério de Moisés e Elias, e é que estão estabelecidos todos esses milagres e maravilhas que acontecerão. Portanto, sob o ministério das duas oliveiras, será que a visão da capa estará se cumprindo. Sob o ministério de Moisés e Elias, será que a sétima trombeta estará soando. E sob o ministério de Moisés e Elias, será que a voz que estremecerá, ou estremeceu os céus e a terra, a voz que estremeceu a terra, estremecerá não só a terra, mas os céus também. Porque será a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, falando através do seu mensageiro correspondente ao tempo final, que comerá esse título de propriedade. Ele não terá que estará fazendo exibições públicas para fazer milagres e maravilhas, mas que ele será reservado, e quando lhe corresponder o momento, ele terá um quartinho pequeno, onde estará nesse trabalho, para que não haja imitações. Portanto, isso que está prometido vai ser cumprido. isso que está prometido vai ser cumprido. Estejamos orando muito para que tudo isso que foi visto se cumpra. Tenha-se o local, o terreno e também a carpa ou catedral ou auditório que foi visto. Aí, ao dizer que era uma carpa ou uma catedral, um auditório, então isso também mostra
que será uma carpa, ou tipo de carpa, ou de auditório, que não era na forma daqueles tempos em que ele vivia, mas ele foi levado a outro tempo e viu isso. Algum dia veremos essa carpa ou catedral, quando estiver se cumprindo essa profecia. E todos, pois queremos ter uma partezinha nessa carpa ou catedral, para que assim nós e as nossas congregações tenhamos colaborado para a compra dessa carpa ou catedral que vai ser estabelecida. E vai ser no oeste, que é o continente americano. E tem que ser na parte da América Latina e do Caribe. Porque já na América do Norte, sua era já terminou. E agora a era da pedra angular corresponde à América Latina e ao Caribe, e daí para cobrir o mundo inteiro. Portanto, vejam, temos que estar esperando e clamando a Deus, orando a Deus para que em breve se cumpra. Ele, quando viu e escutou, disse que estava em um idioma desconhecido. Não será em inglês, então. Ele diz que quando escutou os trovões, trovejaram, mas estavam em um idioma desconhecido. Assim que a terceira etapa não será em inglês, mas será traduzida para o inglês e para outros idiomas, porque será uma etapa para o mundo inteiro, portanto, será traduzida para todos os idiomas. Há grandes bênçãos para mim e para cada um de vocês também. Portanto, estejamos braço a braço trabalhando em tudo que tem que ver com o que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Esperamos que em breve se materialize o que foi prometido. As coisas sempre vão em forma progressiva. E quando se tiver completado o grupo de escolhido, e esperamos também que também já tenhamos esse lugar. Porque depois que se complete a igreja, vem essa outra etapa, e vem a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos, consequentemente, em corpos glorificados, e nós seremos transformados. E não queremos estar construindo nada nesses dias, mas ter tudo já construído para estar desfrutando do que Deus estará fazendo nesses dias. E eu espero que tenhamos já para esses momentos tudo já preparado, para estarmos desfrutando de tudo o que Deus estará fazendo. Já temos o canal para transmitir para todos os lugares do continente americano. Da parte norte, vamos até a parte sul do continente americano, cobrindo também o Caribe. E daí, pois, tomarão outros canais de televisão de outras nações e passarão a outros continentes. Assim que orem muito por mim, orem muito por todo o programa divino correspondente ao nosso tempo, orem pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, orem por cada congregação, pelas diferentes congregações, e orem muito por tudo que estamos fazendo em Porto Rico, pelo lugar que adquirimos, e que Deus nos guie para dar o uso correto, e que Deus nos proveja também para comprar o que é necessário, e ter esse auditório, um auditório grande que caibam milhares de pessoas, porque o que está prometido
é grande. Y si algo está E se algo está prometido que será grande, entonces vamos a estar então vamos estar preparados, tendo las facilidades. todas as facilidades ou infraestruturas. También que pronto podamos E também que em seguida possamos saldar quitar terreno o terreno que hemos que compramos. y todos los que de todo corazón junto a E vuestra todos congregación os que de todo o coração, junto às suas congregações, querem trabalhar nesse trabalho, também pode fazê-lo de todo o coração, sabiendo que estamos sabendo que estamos para el Señor. trabalhando para o Senhor, a favor de todo o programa que está realizando e o que vem mais adiante, Para tenerle un para lugar ter em um lugar, para esa ter um manifestación lugar preparado para essa y manifestação. tenerle también nosotros E nós, todos, lugar, termos também cada sitio en donde puedan tener para pantallas, Ele um lugar em cada local, recibir onde possam ter telas para receber a transmissão de tudo que estará acontecendo. no sabemos si en más de un lugar Não sabemos se em mais de um lugar se estará cumpliendo estará esa se promesa, cumprindo essas promessas, pero eso pues mas isso, lo determina. pois, o determina o próprio Deus. Puede cumplirse Pode se cumprir días uns dias, digamos, em Porto Rico, outros dias na Colômbia, outros dias na Argentina, otros días outros dias en los nos Estados Unidos, mexicanos, Estados Unidos mexicanos, e outros dias o sea, em algumas outras nações, ou seja, pode ser nessa forma, hacemos normalmente como fazemos normalmente, en un país, que estamos em um país, una ciudad, em uma cidade temos atividades e depois em outra cidade, e assim por diante. podría ser de esa forma o podría ser Poderia ser dessa forma ou poderia ser de um só local. tenemos los Mas mesmo que seja em um só local, temos os equipamentos para transmitir, para que estar a Dios realizado. Vean también para que em outros lugares, para que todos possam ver tudo o que estará Deus realizando. Vejam. de E la vejam também televisión para el mundo há entero. outras coisas que vão ser transmitidas através da televisão para o mundo Todo eso inteiro. vamos a hablar en otra E poder ver o que estará acontecendo. todo lo que están haciendo ustedes por Mas disso vamos falar em outra ocasião. Agradeço-lhes tudo o que vocês estão fazendo por Porto Rico e por tudo que espero que já está se realizando. E espero que de vez em quando, desde Porto Rico, lhes transmitam algumas imagens del terreno do terreno e do edifício que adquirimos para la gloria de Dios, para a glória de Deus. así ustedes puedan ver E assim vocês possam ver que estamos investindo bem. todas las contribuciones voluntarias que ustedes Todas as contribuições voluntárias que vocês estão fazendo chegar a Porto Rico para esa labor. para esse trabalho. Siempre se Sempre lucha para que todo se luta para que tudo seja bem investido y para que todo así e para que tudo assim fique armazenado en el reino de Dios no reino de Deus. usted luego en el reino E você em seguida no reino milenial e na eternidade, vocês com as suas congregações possam desfrutá-lo. los tesoros donde Porque Cristo disse que fizemos tesouros así onde? es como se hace tesoros en el Onde? cielo, No céu. trabajando en la obra del Señor, Assim é como se faz tesouro no céu, trabalhando na obra do Senhor e investindo também economicamente na obra do Senhor. Que seja como quando Deus disse a Moisés, diga ao povo que tragam tales y tales cosas. tais e tais coisas. Esas son ofrendas Essas são voluntarias ofertas voluntárias para la construcción del tabernáculo. para a construção do tabernáculo. Y fue tanto lo que estaban E foi trayendo tanto que estavam trazendo que Deus disse a Moisés, diga-lhes que já não tragam mais, que já é suficiente. que nunca Dios nos vaya a decir Que Deus nunca nos venha dizer, vocês trouxeram pouco, como dijo yo, senão que diga como disse lá, ustedes han traído, vocês já trouxeram muito, no traigan más. não tragam mais. Que sea Dios el que nos Que diga seja que no Deus que traigamos nos diga que não tragamos más. mais. Que sea Dios Que seja Deus quem nos diga, basta, já é suficiente. por lo tanto Portanto, tiene libertad tem liberdade, porque
de trazer para a obra do Senhor, para todas essas coisas que estão se fazendo. Trazer tudo que estiver no seu coração e no coração de cada uma das pessoas, das suas congregações. E quando já estivermos transformados, o melhor Deus já diz, já tem tudo o que necessitava. Vai ser um tempo, mas muito glorioso, mesmo que haverá um aperto, mas não há problema. Em tempo de aperto, a bênção de Deus é multiplicada. E em tempo de aperto, de apertura, em tempo de aperto, virá a ressurreição e a transformação dos vivos em Cristo. Para a humanidade também será um tempo de aperto, porque quando os mortos ressuscitarem, haverá um terremoto para a ressurreição dos mortos em Cristo. Assim que, em frente, trabalhando na obra do Senhor junto às suas congregações, e que Jesus Cristo multiplique suas congregações, e que abram mais e mais congregações, e que mais e mais ministros Deus levante e acrescente, porque muita é a colheita e poucos os trabalhadores. E Deus os abençoe e prospere espiritualmente e materialmente, e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Bom, que Deus lhe continue abençoando a todos. E já conosco Miguel Bermudes Marim, nosso amado irmão e missionário. Deus os abençoe.